Vamos lá? Vamos respirando bem profundamente, sentindo toda a espiritualidade amiga que tanto nos auxilia, sentindo os amigos do Hospital Santa Cruz e todos os espíritos que estudam conosco. Que possamos ter uma tarde de muito aprendizado e harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. Estou descobrindo que... Antes de entrar, posso falar um negócio? Pode. No encontro passado, eu acho que eu não consegui colocar meu pensamento de forma clara. E eu queria só falar e corrigir isso para que não tenha má interpretação. Quando eu falei das religiões, né? Então, meu pensamento claro sobre isso é o seguinte: no meu ponto de vista, religiões são caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar. E não é porque eu estou num caminho que o outro caminho seja errado. Então, todas as religiões que buscam a melhoria, buscam o amor, buscam chegar a Deus, do meu ponto de vista, são iguais. Somente são escolhas diferentes, né? Eu estava comentando o que eu queria comentar com relação àquilo que tem no livro Fala Preto Velho, é que problemas que a gente vê nas religiões, elas são originadas pelos homens e não pelas filosofias em si. E a gente precisa tomar cuidado para saber quando a gente critica uma religião, critica alguma coisa que existe em alguma religião, a gente tem que perguntar o seguinte para nós mesmos: nós entendemos aquilo, essa religião que eu estou olhando se propõe? Porque se a gente não entende, não tem como a gente criticar. E a hora que a gente entender o que aquela religião se propõe, vai perceber que ela é um caminho bom também. Bom, o segundo ponto que eu queria falar, e também acho que não ficou claro, é o seguinte: a gente estava falando que para as pessoas se curarem, né, elas precisam se dedicar. E eu não quis criticar nenhuma pessoa que não faz a parte dela, porque todos fazem a sua parte. A diferença de entendimento do que seria a sua parte é aquilo que a gente precisa trabalhar para que melhore sempre, né? Então, a questão da pessoa não estar participando no acolhimento de amor ou estar em assistência espiritual não é uma crítica à pessoa, mas simplesmente a explanação de que existe uma limitação naquilo que a gente pode fazer por aquela pessoa se ela não se dedicar a fazer tudo aquilo que pode ser feito. Existem pessoas que podem participar e participam. Existem pessoas que podem participar e não participam. E existem aquelas que não podem participar. E aí a assistência que a gente dá é o fortalecimento para que em breve elas possam participar. Tá bom? Então vamos lá? Boa tarde. Boa tarde. Estou descobrindo que não sou Deus. Guardemos a certeza de que Deus nos criou com todos os recursos que nos capacitam para transformar o ato de existir em uma experiência plena de crescimento e felicidade. No Hospital Esperança chegou a filha Teresa, que morreu aos 65 anos de idade. Ela foi para a ala do tratamento de depressão, por orientação de seu protetor espiritual. Depois de uma longa temporada, Nego foi visitá-la. Ela estava trabalhando nos jardins do hospital, cuidando dos lírios do Sooripa, Eurípis Barçanufo. Bom dia, minha fininha, Teresa. Bom dia, meu senhor. Pode chamar de Nego, de Pai João. Ah, já ouvi falar do senhor aqui no hospital, Pai João. Nego tá famoso, né, fia? Tem muita gente grata ao senhor por aqui. Ô, Fiinha, Nego vai tomar alguns minutados do seu tempo para anotar um pequeno trecho de sua história, para mandar aos filhos da terra. Mesmo, Pai João?
não é mas o que há de tão interessante assim na minha história? Toda história, Musanfia, de todo o fio de Deus, é uma página divina que ensina e abre os olhos da mente para as nossas experiências. Mas o que o Senhor quer saber? Fale das etapas de seu tratamento desde que chegou aqui. Pois bem, vamos lá. Logo que cheguei ao hospital, minha primeira curiosidade foi saber quando poderia visitar minha família. 5 filhos, marido, minha mãe com 80 anos e meus animaizinhos de estimação. Então o enfermeiro e o médico que cuidaram de mim me encaminharam ao setor de avaliação para verificar minha petição. Chegando lá, começou o seguinte diálogo entre mim e Dulcineia, a terapeuta especializada em adaptação de recém-desencarnados. Qual o seu maior desejo, Teresa? Ver minha família. É só ver mesmo? Ver, quero dizer, significa continuar a cuidar da minha família, ver o que ainda posso fazer por eles. É muita responsabilidade que deixei para trás. Sou mãe, esposa, filha e cuidadora de animais. Ela tinha compreendido alguma coisa? Não, não entendi. Ela Não, havia não tinha. compreendido alguma coisa? Não, ela Como? queria continuar vivendo a vida dela A normal. vida dela do jeito que era, né? Eu vou chegar no plano espiritual, ó, tô aqui, mas deixa eu dar uma passada lá embaixo. É, Eu percebi aqui, já tinha visto as outras vezes, mas aqui eu percebi com muita clareza como é tudo organizadinho lá, né? Tem o médico, o enfermeiro que encaminha para terapeuta que vai conversar, tudo bem quadradinho, bem certinho, né? Não tem nada assim, vamos ver, depois a gente Tudo vem é aqui e fala. organizado. Você Tudo não muito precisa pegar a organizado. guia do plano de saúde, você não O precisa entrar SUS, fila. É. né? Muito bom, interessante. E como você desempenhou essas funções? Fazendo tudo o que podia e mais um pouco. Essa acho que é a frase que a gente tem que guardar. Fazendo tudo o que podia e mais um pouco. Fale-me sobre esse mais um pouco. Na verdade, eu vivia para eles. Minha vida era minha família e meus amores. ela deixou de viver a vida dela, viveu a vida dos outros. O que você achou de vir antes deles para cá? Sempre sonhei com isso, porque se um deles viesse antes, eu não sei se aguentaria a prova. Morreria por qualquer um deles. E que nome você dá a essa atitude de fazer tudo e mais um pouco? Isso é amor, Dulcineia, puro amor. E se você hoje não receber autorização para visitar sua família, como você vai se sentir? Muito mal. Meu maior sonho vai morrer. Então é bom que eu lhe comunique com muito carinho a notícia. Tão cedo você não poderá ver a sua família. Por que isso? E acaso fiz algo errado? Falei com certa raiva da terapeuta, colhida pela surpresa da má notícia. Seu sonho de agora é impossível, minha filha. Mas o que aconteceu? Houve algo de ruim na minha família que eu não possa saber? E o que seria ruim para você na sua família? Que meus amores se desorientem, que os meus amores se desorientem, façam coisas que eu sempre lutei para que não fizesse, ou ainda que se afastem dos sonhos que lutei para que eles alcançassem. Eu vou ler de novo. Que meus amores se desorientem e façam coisas que eu sempre lutei para que não fizessem, ou ainda que se afastem dos sonhos que lutei para que eles alcançassem. E os sonhos dele? Sonhos dela, né? Ela É quis o que cada um controle, né? É É. controladora, né? É o controle. Sim. O sonho dela, ela planejou tudo, mas para o outro Cada um. fazer, né? E como vai o nosso controle na família? igual. Opa. Meu não. Já não controlo há muito tempo.
Como Tô vai o nosso aprendendo a fazer controle da diferente. família? A nossa opinião tem que ser a última? Não, Ah, não. Tem que ser a Já primeira. foi, já É a foi. Uma primeira. época já foi. Uma época já foi. Só Agora vale não é aquilo que mais. eu quero e Não acabou. tem outra. A Não minha tem Agora outra, não. né? Não existe Agora não. diálogo. Não existe outro ponto de vista. A gente é assim, não é? Às vezes um tantinho a mais, um tantinho a menos, mas a gente é assim. Hã? Eis uma das maiores ilusões do amor, minha filha. Sonhar o sonho dos outros. Sonhar pelas pessoas que amamos. Isso cria uma rede de energias e vibrações nas quais nos prendemos sem chance de sair. Querer que a vida e as pessoas fossem como gostaríamos ou desejaríamos que fossem. Sua família agora está livre para sonhar por si mesma, enquanto você, mesmo desencarnada, ainda deseja controlar as aspirações e os sonhos de todos eles. A morte, minha filha, entre outras vantagens, corrige o curso de nossas vidas quando não nos encontramos afinados com aquilo que era essencial, sem efeito, por cada um de nós. Diante disso, Teresa, tenho uma pergunta fundamental para te fazer. Qual? Perguntei muito magoada com tudo que estava ouvindo. Você teve algum sonho seu que abandonou em função de sua família? Vários. Então me diga um que, se pudesse, gostaria de realizar agora. Ah, Dulcineia, vamos deixar isso para lá. O que continua sendo meu sonho é minha família. Este é o tratamento que você veio fazer aqui, na ala, renovar o foco dos seus sonhos e trazê-los para você e não para os outros. Isso, porventura, é considerado doença aqui? Aqui, em qualquer lugar, é uma doença grave. Não foi sem razão que seu protetor espiritual a internou na ala dos depressivos, isto é, daqueles que não aceitam a vida como ela é. Então, vou ter que esquecer minha família? Diga corretamente. Esquecer de sonhar por eles. E até aprender isso, será bom ficar bem longe deles. E o que eu vou fazer para me tratar? Diga-me um sonho seu, daqueles que abandonou e gostaria de realizar agora. Eu adoro jardins, deixei de cuidar dos meus jardins. Finalizando sua história, Teresa acrescentou: é assim, Pai João, aqui estou há quase 3 anos cuidando dos jardins, amando o meu sonho, aprendendo a respeitar o sonho dos outros e ainda com muita esperança de rever meus familiares. No trato com as flores, aprendo a paciência, aprendo que tudo tem seu tempo, seu fluxo, sua naturalidade e que o único ser capaz de interferir nisso tudo com sabedoria, sem sonhar os sonhos alheios, é Deus. Estou descobrindo, Pai João, que não sou Deus. é. Assim mesmo. Ficou no silêncio, assim, né? E aí? Eu tenho uma, Lacônico! eu tenho uma pergunta. Vocês acham que Sim, ela estava errada? Não. tava. Oi? Ela Estava ou não estava estava? errada. Tava. Mas ela não Ela tava, sabia. Estava ela achava que errada ela estava fazendo. ou o conhecimento dela permitia que ela fizesse somente isso? Isso. É. Não sabia fazer de outra forma, né? Era o que ela entendia que era amor, deixar ela de lado e viver pelos outros, né? Ah, Sonhar mas, pelos outros. mas você E acha, Renata, que nós? ela não tinha noção de que ela estava deixando de fazer as coisas para ela e vivendo a vida deles? Eu Mas penso que para ela isso daí era o certo, né? Mas É, assim, tudo bem, ó. era o A melhor que Tereza ela estava podia lá, estava fazer. tudo certinho. Mas Tereza já tem a sua história. E a nossa história? O que temos de Tereza dentro de nós? alguma coisa. Então, Alguma coisa.
O que nós similar. temos de Teresa dentro de nós é o que nos deixa longe da perfeição. Então nós todos somos Teresa também. Todos somos Teresa, né? Porque a gente tem uma visão deturpada do que seria certo e a gente vive a vida achando que aquilo é o melhor. Nem sempre é o melhor, né? A gente lembra o que a gente viu no outro livro, né? Não vamos procurar o que é certo ou o que é errado. Procurar aquilo que é bom para nós, bom para todo mundo, né? Mas quando a gente, assim, a Teresa, ela tinha o foco na família, Sim. de realizar os sonhos. Eu acho que a gente ainda consegue repensar. A nossa família é algo para o nosso aprendizado. A gente consegue aceitar a família que temos? Ou a gente quer que ela seja da forma que a gente quer? Que a gente idealiza? Que traz um conforto para a gente? Tem uma diferença. Ou não Você quer tem? uma resposta? Você quer Não, uma eu quero resposta? reflexão. Eu quero reflexões nesse sentido. E olha, e família não é só filhos, né? É todo Sim, sim. mundo, né? Tem, Para tem englobar. Sim. pais, mães, Mães. tios, primos. Maridos, esposas. É isso aí. Você entendeu? Às vezes a gente coloca assim. Eu estava conversando com a minha psicóloga há 2 semanas atrás e ela fala assim: a gente coloca expectativas e as expectativas são nossas, não são deles. Que a gente não sabe, cada um tá com um sentimento, a gente sabe do nosso sentimento, mas aquele que tá ao nosso lado não sabe qual é o nosso sentimento. Pode conhecer um pedacinho dele, mas não no todo, naquilo que realmente me dói. E aí a gente cria essas expectativas, então às vezes a gente cria sonhos. E a gente vai sonhando em cima de algo que não é a realidade, é a nossa expectativa. Dependendo das pessoas que estão ao nosso redor, vão nos dizer não, ou então não vão nos dizer não. Tirando a parte dos filhos, que eu entendo bem como é que é sonhar o sonho deles, ou o sonho por eles, como é que se revela isso com amigos ou com uma situação mais longe? Como é que eu posso sentir isso? Eu não sei quem falou, mas, por exemplo, você vai sair com amigos para num barzinho. Aí você tem a ideia de que seria um lugar legal. Só que todos aqueles amigos vão para um lugar diferente e você vai junto. Então você fica emburrado, você fica brigando, você fica frustrado, contrariado, porque você quer que eles vivam seu sonho. Sim. A gente quer que eles pensem e ajam como nós. Não como nós, mas para atender às nossas As expectativas. expectativas. Né? Então, por exemplo, filho, a sua expectativa é que seu filho seja feliz, certo? E ser feliz é da forma como você pensa, porque de outra forma não é felicidade. Aí você obriga seu filho a fazer aquilo que você quer. Isso Não é eu já isso? passei. Filho Isso eu já tem que... passei. Isso eu já passei. Eu estava mais preocupada com mais longe, assim, mas Filho tem que os casar com uma... os filhos já estão casados, já têm netos, um mora super longe. Não dá mais, não tem condição. É a vida deles, eu já aprendi isso. E aprendi aqui, com vocês. Mas Acho que filho no tem que primeiro casar livro. casar com aquela mocinha boa, porque ela vai dar uma educação boa para os netos que eu quero ter. Senão não vai rolar. Não é verdade? Porque senão Senão aquela mulher é uma megera, que não cuida nem bem do meu filho, quanto mais dos meus netos. imagina dos meus netos. Porque sabe como é que é? Neto Sim. você quer ter neto, né? Porque você vai fazer com ele tudo aquilo que você queria fazer com seus filhos, mas você teve que educar ele, né? Então você não podia fazer. É isso? Então vai dar o docinho na hora que quiser, não é isso? Tô brincando, não é assim que a coisa funciona, mas a gente vê muitas vezes acontecendo isso, né?
Diz que vó deseduca, né? Pai e mãe educa e vó deseduca. Eu não sou vó ainda, então eu acho Mas que eu você digo tem- mesmo, quando elas vêm para cá, que o Alcer fala assim para mim, mãe, vê se elas têm lição. Eu falo, não, eu não estou aqui para isso, não. Elas vêm para cá uma vez por semana. Leda, Eu você nem pergunto, vocês ajuda. têm lição? Vocês têm lição? Não, vou hoje não. Isso aí é a parte chata, né, Leda? A avó não é para é? isso, né? Uma vez por semana eu vou pegar as meninas pelos pescoços, tem que fazer lição, quer ter lição? Não, tá tudo bem. Isso é papai e mãe. Já que se virem, quando elas chegarem de noite em casa, eles me perguntem, o que façam? Ô, Leda, Olha as colabora. expectativas, olha as distorções. Não faço. Eu avisei que eu não ia educar ninguém. Não. Mas aí a gente vai vendo os relacionamentos. Desculpa a palavra, mas é sacanagem fazer isso. Uma vez. Eu vou falar, aquela avó chata, eu não quero ir lá. Mas aí a gente vai vendo os relacionamentos, né? Como é que eles são. Porque todo mundo tem expectativa, né? Todo mundo tem expectativa de um com relação ao outro. Todo mundo espera Algo. que alguém vai fazer alguma coisa de determinada forma. Na casa espírita, eu já comentei sobre isso, né? Toda pessoa que senta no salão da assistência para ver as preleções e para receber o passe, acha que todo mundo que está lá é santo, né? Então vai lá o palestrante, fala aquelas coisas lindas e maravilhosas, e todo mundo vê até a áurea luminosa dele iluminando todo o ambiente. Mas aquela pessoa é uma pessoa comum, né? E de repente você vai na padaria, tá o cara na fila lá brigando com a pessoa do lado que passou na frente. É isso? E isso é uma realidade. A gente eu quando morava em Santos, no FEUM, a gente, não sei se vai voltar agora com camiseta, mas a gente usava uma camiseta azul. Então a gente saía do FEUM, a gente passava na Rox, a gente já comprava pão na Rox, já é antigo esse negócio. E aí as pessoas ficavam olhando pra gente e falavam, e percebiam, né, como que a gente tratava as pessoas. Quando a gente fazia caminhada, eles nos viam. E aí, quando a gente estava no centro, eles falavam bem assim, você estava na praia, eu vi você na padaria, como você conversa. Então, se a gente faz algo que é isso, se a gente está discutindo, a gente está falando alguma coisa, a gente perde essa paciência, que todo mundo acha que a gente é santo, as pessoas estão nos julgando. Então, isso faz parte dessa expectativa. Ó, eu estou vindo num lugar e ali é meu modelo, então eu vou seguir aquele modelo. Vai seguir o modelo das pessoas. Das pessoas. E não o modelo dos ensinamentos que estão sendo passados ali, né? Que são os ensinamentos de Jesus. Simplesmente isso. E é por isso que a gente sempre fala, né? A gente aqui não é exemplo daquilo que a gente está falando. Nós estamos na mesma luta, né? Todos estamos na mesma luta. Cometemos erros, falamos coisas, às vezes, impensadas. E o importante é a gente tirar as lições daquilo que a gente está vendo e não confiar cegamente naquilo que as pessoas dizem. Mas essa lição eu já ri bastante. Então, assim, vamos refletir. Somos nós conosco mesmo. Não adianta a gente trazer a reflexão para o outro. A conversa no espelho é eu com a Valéria e assim a gente buscar todas essas expectativas que estão dentro de nós. E não adianta chegar lá no plano espiritual e pedir para voltar para vir fazer servicinho. O único servicinho que vai estar lá é para limpar o que tem que limpar, fazer o que tem que ser feito. Não adianta que não vai estar passeando na Terra. Valéria, pode falar. Em falar em servicinho, eu posso escolher o serviço ou tem que ser o serviço que eles vão me dar?
Eu acho que eles vão te dar. Tá bom. Eu falo assim, olha, eu posso pegar a vassoura, eu posso varrer tudo, mas assim, cuidar de ferimento eu não consigo. Eles sabem o que você é capaz e o que você precisa aprender. Se for aprender, ter que cuidar de um ferimento, ali não existe um ferimento na carne. Ali não existe. Ali existe um perispírito, que é formado de energia. Não precisa sofrer, Solange. Não precisa Pode sofrer esquecer agora. Nunca se Não, mas esqueça de eu uma tô coisa. Você já está Posso limpar sofrendo. quem for? Posso Você limpar pede, quem for? pede de noite, Solange, para o teu mentor, se você desencarnar, para você não ter que cuidar de ferimento, para fazer outra coisinha mais leve. Não, pode ser pesado, menos que tenha sangue, coisa assim. Não, isso Solange, aprende. Deixa eu só fazer um A comentário. gente aprende a Tem fazer as sangue, não é? coisas. Deixa eu fazer um Não tem comentário sangue lá, só. acho que não tem sangue lá. Deixa eu fazer um Eu acho que comentário não, só. né? Deixa eu fazer um comentário. Nós temos livre-arbítrio e eles respeitam. Nunca se esqueçam disso, gente. A gente é que não respeita o livre-arbítrio dos outros, mas aqueles que vão nos tutelar lá no outro lado, quando a gente desencarnar, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Se você não quiser fazer absolutamente nada e ir para o umbral, eles vão deixar. Não, eu faço a faxina toda, se quiser, mas não me põe para fazer curativo. O que eu queria dizer é só o seguinte, é para a gente comparar, comparar e entender o que é bom e o que é ruim. Se nós lá não quisermos fazer determinada coisa, nós temos o nosso livre-arbítrio, nós não vamos fazer. Entendeu? Embora a gente deve prestar bastante atenção no que eles pedem para a gente fazer, porque é para o nosso bem, sempre. Sempre é para o nosso bem. Eles sempre sabem o que nós precisamos para crescer. E aí, se a gente não quiser fazer, a gente não faz. Vocês entenderam? Da mesma forma que é aqui, né, Sérgio? Da mesma forma que é aqui na Terra. Exatamente. A gente escolhe se quer ou não. Eu vou até usar o exemplo do curativo que ela está falando. Eu, antigamente, achava que eu não fazia curativo, não tinha coragem. Até passar por uma necessidade de família e ter que aprender. E aquilo me transformou. E até hoje eu penso, se eu não fosse psicóloga, eu seria enfermeira. Para cuidar só dessa parte. É por isso que eu falo, é algo que você... Não estou dizendo que vai ser assim, né? Mas tipo, comigo, eu aprendi a fazer e gostei de fazer. Tanto, qualquer pessoa aqui em casa, quando se machuca, eu que faço os curativos. Então, mas para você ver como, Né? como isso depende da pessoa. Aconteceu a mesma coisa com a Valéria. Eu não queria fazer curativo. Agora, se eu não puder ser mais engenheiro, eu não vou ser enfermeiro. Eu vou trabalhar, vou varrer rua, vou fazer qualquer coisa. Mas eu não vou ser enfermeiro. Mas é isso que eu estou dizendo. Não é certo, não é o certo ou errado, né? É escolha. É o que dá conta. É o que É é o que bom dá pra conta cada um. naquele escolher. momento, né? A gente Agora pode escolher, sim, né? gente. Pode escolher. Acho que o principal, quando a gente desencarna, a gente não leva esse corpo. Este corpo não existe, que sai sangue, nada disso vai. O que tem lá é um perispírito, que é um modelo, mas que é de fluido. Então não sangra. Era isso que eu estava perguntando. Não, lá não tem sangue, né? Lá não tem sangue. Sangra sim. Porque quem sangra é o pensamento do espírito. Se ele se vê Se ele ensanguentado, se vê ensanguentado, ele vai estar Vai sair o ensanguentado. sangue. é aquilo que assim. Não é o sangue verdadeiro que a gente vê aqui, mas é uma criação mental, uma criação fluídica. Tanto que quando a gente faz socorro de espíritos acidentados, É verdade. a gente plasma tudo aquilo que existe aqui no plano material para que o espírito entenda que está sendo tratado. Então, plasma maca, plasma soro. Ele precisa de soro lá? Não precisa. Mas ele precisa entender que está sendo tratado. E o entendimento dele é isso que a gente plasma, entendeu? E assim, completo para mim terminar. Então, quando a gente vê, quando a gente vai num hospital lá no plano espiritual, que tem as pessoas, os espíritos machucados, a gente sabe que ele não está machucado, a gente não está tratando de um ferimento.
A gente está tratando do espírito. Entendeu a diferença? Mas é claro, cada um tem uma ligação maior ou menor com determinada coisa. Então, se não gosta desse tipo de trabalho, vai ter outro. Vai ter a conversa com a pessoa que está lá fazendo o jardim, vai ter a conversa com as pessoas que estão chegando numa condição diferente. Existe trabalho para todo mundo e em qualquer lugar. Que, assim, uma das coisas que a gente precisa, acho que assim, compreender é que se eles respeitam tanto isso, eles sabem aonde que a gente precisa estar. Aquilo que vai fazer a gente ter segurança para evoluir no primeiro momento, para depois a gente ir crescendo. Nós não vamos estar num lugar onde a gente não precise Necessite. estar Entendi. no primeiro momento. Nos outros momentos já é uma história, uma outra experiência, mas no primeiro momento. Mas a gente precisa aprender nesse negócio que o Sérgio estava falando, das nossas crenças, né? As crenças que temos, as nossas inseguranças. A gente já conseguir ir trabalhando tudo isso já é uma grande coisa. Tá bom. Então, ó, a gente vai para o outro capítulo, a gente encerra esse. A gente vai estudar o capítulo 13, estresse e boções energéticos. Eu li esse capítulo, ele é pequeno, mas eu acho que pode ser que tenha muita pergunta. Mas vamos fazer uma coisa, eu já estudo o 13 e o 14, porque para a gente Está preparado. Tá preparado. Se a gente vai fazer ou não já é uma outra história. Porque essa história de estresse e boções energéticos é bem interessante, extremamente atual.